1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu acho que essa versão aqui é Ara. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Amados, amada igreja, o profeta Elias, queridos, é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Eu queria que os irmãos compreendessem o contexto o que estava se passando em Israel. Por quê? Porque semelhantemente, nós estamos vivendo um período como esse. Nós vimos aqui anteriormente, reis estavam sendo levantados, e esses reis, a grande maioria deles estavam adorando a outros deuses, deixando de adorar o Deus verdadeiro e começando a adorar a outros deuses, e Israel cada vez mais foi se afastando da presença do Senhor. E assim, querido, nós estamos vivendo tempos assim que Deus tem nos usado para alertar a igreja, tempos difíceis. Quanto mais próximo a vinda de Jesus, quanto mais próximo vai se levantar o homem da iniquidade, mais as pessoas estão se afastando do Senhor. Lamentavelmente, queridos, dentro das igrejas, lá fora, cada dia as coisas estão ficando piores. Estão aprovando leis no mundo inteiro, totalmente contrário à palavra de Deus, totalmente contrário àquilo que Deus nos ensinou, totalmente contrário àquilo que Deus disse que é. Então são tempos desta forma que nós estamos vivendo. Semelhantemente, o que estava vivendo Israel ali, foi levantado um rei de nome Acabe. E esse rei, ele casou-se, tomou para si, como uma rainha, Jezabel, uma mulher que adorava a outros deuses, uma mulher forte, uma mulher que tinha um poder de persuasão muito forte. É como as mulheres poderosas, de hoje. Poderosa para fazer as coisas contrárias à vontade e à palavra de Deus. Poderosa era aquela mulher que passa dias, horas de joelho, orando pela tua casa, orando pelos seus filhos, orando pela cidade. Essa é uma mulher poderosa. Mas essa Jezabel era uma adoradora de outros deuses, e ela influenciava o seu marido, que era rei. Na verdade, ela era uma rainha que governava por trás do poder. Tamanha era a sua autoridade. E ela, além dela persuadir o seu marido, Acabe, ela tinha influência sobre sacerdotes daquela época. Tanto é que ela conseguiu levantar vários sacerdotes para adorarem a outros deuses, a Baal, por exemplo. Então o povo, profetas, passaram a adorar a outros deuses pela influência dessa mulher. Uma mulher de uma influência negativa, que o Apocalipse chama de falsa profetisa. Ou seja, profetizava, mas não do que Deus mandava, mas do que o diabo instruía. Do mesmo jeito, queridos, que aqui na história da Bíblia, reis estavam sendo enganados, o coração de homens e da nação estava sendo enganado, muitas vezes hoje, o coração do povo, porque Israel era o povo de Deus, o coração do povo de Deus tem sido enganado por falsas profetisas, por falsas
né, por Jezabéis, por Acabes, por homens fracos que não tomam a posição de Deus, não defendem a causa de Deus, mas se deixam se levar pelo momento e permite adoração dentro das igrejas. Não sei se vocês têm observado, nos últimos dias tem aparecido escândalos e mais escândalos dentro das igrejas. Nós temos falado isso para os irmãos, lamentavelmente. Eu me entristeço de estar repetindo isso. E aqui, queridos, diante de um quadro como esse, Deus sempre vai levantar profetas. Do mesmo jeito que o diabo levanta Jezabéis, levanta outros falsos pregadores, falsos pastores. Do mesmo jeito, Deus levanta homens e mulheres fiéis para profetizar, para anunciar a sua palavra, o seu evangelho. O que nós precisamos nesse tempo, querido? Estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Para quê? Primeiro que Ele nos deu de presente o Espírito Santo de Deus, está em nós, para nós termos o discernimento. A Bíblia diz: provai se este Espírito é de Deus, para ver. Quando alguém profetiza, precisamos provar, porque é isso que a Bíblia nos ensina, para saber se é Deus falando, se é a carne, alguém pelo seu próprio entendimento falando, ou se é o próprio diabo anunciando. Nós temos que ter cuidado. Mas Deus levanta homens e mulheres fiéis, homens e mulheres destemidos, não corajoso para a guerra como era antigamente, mas corajoso, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, para poder confrontar as mentiras que estão sendo anunciadas hoje. Se pega pela internet, você vai ver quanta falsa doutrina, quantos falsos profetas. Então nós temos que estar alerta. Por isso que nós temos ensino bíblico. Cada 15 dias nós temos o nosso Tadel, que é um ensino bíblico, treinamento para formar líderes. Os irmãos viram aqui, o Marquinhos esteve aqui à frente, né, falando sobre dízimo e oferta. Está sendo treinado, sendo formado. Esse é um dos objetivos da igreja: formar, discipular. Então nós estamos discipulando e formando pessoas, ensinando para que você não seja enganado na palavra. Você só é enganado se você quiser, porque você está sendo ensinado. Então não perca os ensinos que a igreja traz, não perca os cultos, não deixe de participar da célula na semana, porque ali você vai debater, vai fazer perguntas, vai questionar, para que você não seja enganado. Diante de um quadro tão difícil como estava acontecendo ali. E por causa desse desvio do coração dos homens de Deus ali, que deveriam ser homens de Deus, o povo de Israel, Deus levantou esse profeta Elias. Quem sabe você pode ser que Deus tenha levantado para ser o seu Elias lá na sua casa, na sua rua, aqui em Paula Cândido. Homens e mulheres dispostos a falar a verdade, sem temor do inimigo, com temor de Deus, mas sem temor de Deus, sem temor do inimigo. E aqui, queridos, a palavra Elias no original é Jeová é Deus. Mas aqui diz assim, ó, o tisbita, também no original, significa cativeiro, prisioneiro. A Bíblia não explica, né? Mas o Elias aqui, cativeiro, prisioneiro, pode ser que alguém de uma origem que esteve preso em algum lugar, cativo em algum lugar, prisioneiro em algum lugar, mas agora estava numa cidade, Gileade, cidade de riquezas, montanhosas, e ali Deus o levantou para profetizar. E foi um tempo onde esse profeta, esse homem de Deus, enfrentou os profetas de Baal, enfrentou os falsos profetas, enfrentou Jezabel, enfrentou o rei Acabe, dentro da palavra de Deus. Muitas vezes, queridos, nós interpretamos de forma equivocada o que é fé. Nós achamos que fé é só crer.
Nós vamos ver aqui que quem crê e duvidar, ou seja, tem gente que crê, mas não tem fé, porque duvida. Porque até o diabo crê, diz a Bíblia, mas ele treme de medo. Ele crê num Deus, mas ele treme de medo. Nós precisamos, queridos, ter fé. Fé, queridos, é uma certeza. Põe para mim, por favor, Hebreus 11:1. Fé não é dúvida, queridos. Na fé não cabe dúvidas. Você precisa crer. Todos nós vamos morar no céu. Todos nós que entregamos a vida para Cristo. É uma promessa. Então não tem dúvida. Quando as pessoas me perguntam, será que nós vamos para o céu? Eu sei que eu vou, com certeza. Isso é fé, eu tenho certeza, porque a Bíblia diz. A Bíblia não diz que eu sou santinho, que eu sou certinho. Não, a Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas a Bíblia nos dá uma certeza que nós vamos morar no céu. Olha só. Ora, Hebreus 11:1, NVI. Ora, a fé é a certeza. Repita, certeza. A fé é a certeza. Mais uma vez, a fé é a certeza, por favor. Ok, então a fé é a certeza, não é dúvida, daquilo que esperamos e as provas das coisas que não vemos. Então, queridos, a fé é certeza. E muitas vezes você pode crer e duvidar. Irmãos, na pandemia, por exemplo, vamos falar da prática. Na pandemia, o que tinha de pastores, o que tinha de pregadores, o que tinha de teólogo, morrendo de medo de morrer, não ia nem na igreja nos períodos que foi permitido ir nos cultos, claro, não saía nem de casa. Isso não é fé, querido. Na hora que a fé foi provada, onde estava a fé da pessoa? Eu não digo para sair por aí tentando a Deus, né? Não foi isso que nós ensinamos. Mas a fé é a certeza que Deus é conosco, que Deus nos guarda. A gente faz a nossa parte, sim. Precisamos fazer a nossa parte, sim. Mas numa certeza que Deus é conosco. Eu vi homens que se diziam homem de Deus, sabe tudo de Bíblia, mas não tinha fé. Aqui Elias não. Elias era um homem valoroso, um homem que Deus levantou. Irmãos, essa geração está precisando de Elias. Está precisando de mulheres valorosas, sim, corajosas, sim, mas com grande fé, que passa dias, horas de joelho, orando, falando ao Senhor e profetizando as bênçãos de Deus. Olha a autoridade de Elias, queridos. Elias orou e disse que não iria chover por 3 anos e meio. Ficou sem chover. Será que você teria essa autoridade, querido? Ou será que você está vindo na igreja à toa, sem fé? Se você está vindo na igreja sem fé, você precisa agora pedir a Deus: Senhor, dá-me fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero mostrar para vocês, antes de continuar da história de Elias aqui, como é o processo de fé. No Tadel, nós vamos dar um ensino daqui a uns dias sobre isso. Vamos falar com detalhes, vamos ensinar, instruir. Mas hoje eu quero despertar vocês como acontece o processo de fé. Sabe o que é importante isso? Porque muitas vezes você ou eu podemos estar tendo uma fé negativa, uma fé contrária. Porque a fé, querido, é nós caminharmos em cima da palavra de Deus. Deus diz para Pedro: lance a rede. Não é isso, Isabela? E Pedro lançou a rede sob a palavra de Deus, de Jesus. Jesus disse para ele: lança a rede, ele lançou. Depois, quando ele estava no barco, foi a mesma coisa. Ele perguntou a Jesus, vinha caminhando sobre as águas. Ele falou se era Jesus, se ele poderia ir. Jesus falou: venha.
Então ele, sob a palavra de Jesus, ele caminhou. Então fé, queridos, não é você crer em alguma coisa, acreditar e achar que vai dar certo. Tem uma grande tendência a dar errado. Fé é acreditar, é caminhar sobre a palavra de Deus, sobre uma palavra que Deus nos deu. Isso é fé. Agora você pode ter uma fé ao contrário. O que é uma fé ao contrário? É fazer algo contrário que Deus falou, que Deus escreveu, que está determinado. Isso é uma fé contrária. Vou chamar assim uma fé no diabo. Não poderia nem ser chamado de fé, mas só para você guardar na sua memória. Sua mente, não tenha fé na mentira. Não tenha fé no diabo, tenha fé no que Deus disse. Tenha fé no que Deus anunciou, o que a palavra de Deus diz. Olha só, Marcos capítulo 11, versículo 23, vamos na NVI. Eu quero te mostrar aqui, querido, o processo de fé para você entender. Para você nunca mais, nós vamos falar mais vezes depois sobre isso, vamos falar no Tadel, para que você nunca mais erre sobre isso. Como funciona o processo de fé? Pastor, eu quero ter fé, o que eu faço? Peça a Deus, a fé vem dele. Mas a fé também nós lemos aqui, vem para ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra. Se você não ouve a palavra, como é que você vai vir? E a fé é a certeza. Então vamos ver, Marcos 11, 23, NVI. Olha só, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar, aonde? No seu coração, já vou te mostrar, mas crer que acontecerá o que se diz, assim será feito. Portanto, verso 24, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, ou seja, tenham certeza que já receberam, e assim lhes sucederá. Olha só, aqui em Marcos 11, 23, ele está mostrando, ele está falando, se você até falar para um monte, e você falar, né, e você não duvidar no seu coração, isso vai acontecer. Agora vamos ver o processo. Romanos 8, capítulo 10, versículo 8. Eu quero que você entenda o processo de fé, queridos. Você precisa entender, e que eu sou capaz de apostar, que muitas vezes você está tendo uma fé ao contrário. Você está professando uma fé contrária e está trazendo maldição para a sua vida. Porque a Bíblia diz que a língua tem poder de abençoar e amaldiçoar. Romanos 10, versículo 8. Diz assim, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Versículo 9. Se com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você pode colocar aí no PowerPoint, coloca no 3. Será salvo. Versículo 10. Porque com coração se crê para a justiça. O slide 3 aí. Slide 3 quer dizer. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu quero explicar para você. Já vou botar um desenho aqui para vocês entenderem. Só espere um pouco. Olha que esses versículos aqui estão nos ensinando. Primeiro, a palavra, você precisa entender o que é a palavra salvar e salvação. No original é sozo e sotério. Só que essa palavra, ela significa sim, nos salvar da destruição eterna. Ela significa sim, é uma salvação
do fogo eterno. Sim. É nos salvar da condenação eterna. Sim. Mas ela não é só isso. Ela não é só isso. Ela também é, olha só o que diz no original: cura de enfermidades físicas e espirituais. Então, está dizendo aqui que Ele vai nos salvar por esse processo aqui, não só da destruição eterna, né? Do inferno, do diabo, mas está dizendo aqui também de enfermidades físicas, mentais e espirituais. Está dizendo também, queridos, restauração, proteção espiritual, livramento dos perigos iminentes, e bem-estar ou segurança, provisões. Ou seja, a palavra salvação, aqui ela é ampla. Ela não é só salvar da destruição eterna. Ela te salva dos perigos. Ela te salva da miséria. Ela te salva da enfermidade. É isso que está dizendo aqui. Sobre enfermidade, nós podemos ver que ela também significa isso. Dá uma olhadinha em Marcos, coloca aí por favor, Marcos 5, verso 34. Marcos 5, 34. Glória a Deus. Marcos 5, versículo 34. Olha só. Então ele lhe disse: filha, a tua fé curou. Essa palavra curar aí é sozo, ou seja, é a mesma palavra usada para salvação. É sotério, não é sozo. Curou você. Você vai em paz e livre do seu sofrimento. Então, a palavra sozo, sotério, também é cura de enfermidade. Agora, eu queria que você desse uma olhada nesse slide que vai ser colocado aí agora. Coloca o 4, fazendo favor. O que ele disse aqui atrás? O que é o processo de fé? Primeiro, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outra coisa, a fé é a certeza. Mas o que está dizendo aqui? Olha só. Você ouve, por exemplo, a pregação que você está ouvindo aqui nesta noite. Você ouve uma palavra. Aí ela vem, entra no seu ouvido e vai na sua mente. Ainda não é fé. Que lembra da semeadura lá? Que o diabo retira. Então, palavra que fica só na sua mente pode ser retirada pelo diabo. Ainda não se transformou em fé. Só que esta palavra, para ela transformar em fé, aqui está dizendo, né? O versículo nós lemos aqui: com sua boca você disser, você falar, você confessar com a sua boca. Ou seja, você ouviu a pregação, por exemplo. Você falou com a sua boca. Por isso que às vezes a gente pede para repetir. Ainda não é fé. Estamos no processo de fé. Você ouviu, você pensou, você profetizou com a sua boca, confessou, você falou com a sua boca. Aí a terceira parte ela tem que descer para o seu coração. Agora, se ela desceu para o coração, agora ela se transformou em uma palavra de fé. Então o processo, entenda, somente, seja através de algo que você ouviu, seja através de algo que você viu. Aí você faz o quê? Você fala. E depois aquilo vem e desce a seu coração. Aí agora é fé. E nós lemos aqui, quando você passar por esse processo, aquilo que Deus disse que é, aquilo que Deus anuncia que é fé, é a certeza, aquilo vai acontecer, porque é a palavra do Senhor. Mas por outro lado, queridos, é isso que eu quero te alertar aqui nesta noite. Por outro lado, se você ouve as mentiras do diabo, se você pensa nas mentiras do diabo, por exemplo, o diabo diz que você está doente. Que erro que você comete? O diabo diz que você está com dengue.
Aí o que você diz? Aí eles perguntam, o que você tem? Aí você confessa com a sua boca, estou com dengue. Pronto, olha o processo de fé. Aí outra pessoa pergunta, você está com uma febre? Olha só, a pessoa pergunta, oi, o que você tem? Pronto, sua mente está lá. Ainda não virou fé, mas está caminhando. Aí mais uma vez que você diz, eu tenho dengue. Mais uma vez você está confessando com a tua boca. Está repreendida essa palavra em nome de Jesus. Aí você vai falando 2, 3 vezes, toda hora. Aí está com febre, está com não sei o que. Você fala, o que você tem? Estou com dengue. Está repreendido em nome de Jesus. Aí você, o que você faz? Você está professando. Até aquilo descer do seu coração e a enfermidade assenta em você e acabou. Aí você já se entregou. Isso serve também. Isso é fé no diabo. Fé na mentira. Porque Jesus nos prometeu nos curar. Nós temos que ter sabedoria, queridos. O que é a fé? No caso da enfermidade. Nós lemos aqui, queridos. Jesus nos salva, nos cura. Você vai dizer. Vai lá, faz o seu exame. O médico diz lá, você está com não sei o quê. O médico disse, tá bom, seu doutor. Mas você vai dizer assim, não. O meu Jesus me curou. Ele foi ferido na cruz por mim. Você tem o quê? Nada. Você toma o seu remédio. Você faz o seu tratamento. Porque eu tenho certeza que eu não teria uma fé de ficar sem essas coisas. Então você vai tomar seu remédio, vai... Mas você vai dizer no seu coração, você vai repetir, eu não estou com dengue, eu não estou com essa enfermidade, eu não tenho essa enfermidade. Porque você está, olha só, você está fazendo um processo contrário. Agora você veio na mente, você está falando, até que desça do seu coração essa palavra, eu não tenho nada, eu estou curado pelo nome do Senhor Jesus. A fé, você será curado. Vocês estão entendendo aí, queridos? Põe de novo o slide aí, o número 4. O slide 4, isso, olha lá. Na cabeça, na mente. Aí você confessou, olha lá. Olha o bucudo lá. E depois desceu para o seu coração. Então, queridos, por que é importante você ler a palavra de Deus, por exemplo, em voz alta? Se você está passando por alguma dificuldade, lê o que Deus diz sobre aquilo, o contrário daquilo. Pastor, estou desempregado, estou mal financeiramente. Vai ler lá. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se fez pobre para que a gente se enriquecesse. Vai lá ler em 2 Coríntios capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, o que diz sobre semear e colher. Então você começa a professar, confessar aquilo diferente daquilo daquela situação, porque a fé é ter certeza daquilo que não se vê, ou seja, ainda não aconteceu, mas você tem certeza aqui que aquilo já aconteceu pela fé. E Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o quadro. E você continua professando. Agora, se você continuar confessando o problema, ai de mim, eu não sou ninguém. Aí você sempre está falando, não sou ninguém. Você pensou, você confessou, desceu no seu coração. Aí o diabo vai falar assim, está vendo? Ele não é ninguém, ele falou que não é ninguém. Mas a Bíblia diz que você e eu somos filhos de Deus. Ah, eu sou feio. Uai, irmão, se você está confessando que é feio, o diabo vai falar assim, muito bem, você é feio. Os anjos vão ter que olhar e falar, então tá, ele é feio, ele quer ser feio, seja feio. Por isso que eu falo que eu sou bonitão. Irmãos, vocês estão entendendo, querido, que é um processo de fé? É muito sério, queridos. Quantas vezes na sua casa, esse marido meu não vale nada, essa esposa minha é uma vagabunda. Ué, irmão, Deus não vai interferir. Você diz que sua esposa ou seu esposo é um vagabundo, o diabo está vendo, vai falar, aí, tá vendo, Senhor? Ele diz que a esposa dele ou o marido dele é vagabundo, então é vagabundo, meu irmão. Ah, meu filho é cachaceiro, aí você está confessando que seu filho é cachaceiro. Então você tem que profetizar, ah, meu filho tem vício, por exemplo, em bebida. Você profetiza para a vida dele, esse é um homem de Deus, oh glória. Ele está salvo, ele está liberto pelo nome do Senhor Jesus. Por causa da promessa. Nós precisamos, querido,
começar a profetizar agora as coisas boas. Diga para a igreja, para os irmãos da igreja, para o pastor da igreja: vocês são bênção de Deus. Vocês são filho de Deus. Como um filho de Deus pode ser aquilo que Deus não disse que você é. Nós somos herdeiros com Cristo. E Elias foi levantado aqui num tempo de Deus está à procura desses homens. Não deixa o diabo te enganar. Não tenha fé na mentira. O que é a mentira? É aquilo que Deus diz, que você pensa contrário daquilo que Deus diz de você. A Bíblia diz: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso que eu creio. Por isso que eu tenho certeza que nós vamos morar no céu, porque não há condenação. Eu creio dessa forma. Eu profetizo dessa forma. Então creia naquilo que Deus está dizendo. Não é confissão positiva como o pessoal fala. Não. Confissão positiva é você pensar aquilo que Deus não disse. É falar aquilo que Deus não disse que você é. Agora, aquilo que Deus disse que você é, aquilo que Deus diz que é para nós, aquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer, isso é fé. Jesus falou para Pedro: venha, Pedro. Aí Pedro foi caminhando sobre as águas, até que duvidou. Então, é caminhar em cima de uma palavra de Deus. E aqui Elias, um homem cheio do Espírito Santo, queridos. Olha, irmãos, a autoridade de Elias falou: não vai chover, acabou. Irmãos, ele levantou uma autoridade, queridos. Quanto tempo? E por 3 anos e meio não choveu. Mas só que a Bíblia diz, queridos, que ele orou com fervor. Não foi uma oraçãozinha assim, do nada, não. Olha só, Tiago 5, 17 e 18. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Agora, eu e você, orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu. Ele orou com fervor. A oração, queridos, que você vai ter que orar com fervor, com clamor. A oração que você vai ter que orar com muita fé, queridos. E perseverar naquela oração, crendo. Não importa o quadro, não importa a situação, se tudo está parecendo o contrário, não importa. Ore com fervor nas promessas de Deus. Lembra? Nas promessas de Deus, naquilo que Deus diz que é. Eu dei o testemunho aqui para os irmãos. Estava falando de dengue, que Deus, no segundo dia, Deus me curou da dengue, não permitiu que eu tivesse mais. Samuel deu testemunho dele, foi no primeiro dia. Por quê? Você professou. Não, falava para mim: não, você está com dengue. Eu falei: estou não. Até com minha esposa, o Henrique, não estou não. Não estou. Em nome de Jesus, não estou. Eu não estava. Pronto, acabou. Não importa o que o médico diz, não importa o que o quadro que estava sobre mim. E fui orar. Fui para o quarto, fechei a porta, como a Bíblia diz, e falei com o Senhor. Falei: Senhor, o Senhor prometeu, está lá na sua palavra. Ah, mas quer dizer que Deus não pode permitir? Pode até permitir sim alguma enfermidade em nós. Mas enquanto nós temos que profetizar, confessar o que Ele disse, que está escrito na tua palavra, Senhor, que pelas suas feridas nós fomos sarados. Então eu quero ser sarado. Só que disse, não fui eu. Então, queridos, isso é importante, irmãos. Então ele orou com fervor. Agora em 1 Reis 18, 42 até o 44, a gente vai ver, para voltar a chover, ficou 3 anos e meio sem chover. Elias orou 7 vezes. Então, a oração que você tem que fazer com fervor, e há orações que você vai ter que orar várias vezes, persistir, perseverar na oração, para que Deus venha cumprir com a sua palavra. A coisa que você vai orar muitos anos, para que Deus venha fazer, perseverar. A oração, se estiver acontecendo um acidente, se você for esperar você orar muito tempo, já era você, né? Já foi, passou, né? Aí você, naquele momento, se está para acontecer um acidente, você ora: Senhor, só dá um
grito do Senhor, o Senhor já vai te dando livramento ali, queridos. Então, orações que Deus vai agir imediato. Orações que nós vamos ser atendidos com o tempo. Só se preocupe, querido, em caminhar sobre a palavra de Deus. Por isso que temos que aprender da palavra do Senhor. E você vai ter as respostas de Deus, porque Ele é um Deus que cumpre com a sua palavra. E aqui, querido, todo aquele povo, Jezabel, Acabe, todos ficaram envergonhados, porque o Deus que eles serviam ali naquela época, eles chamavam Deus do tempo, por exemplo, Deus da fertilidade, Deus da colheita, tinha vários deuses lá. Só que o nosso Deus é superior a todos esses deuses, né? Então, querido, há muitas pessoas professando aí o nome de Deus, mas o nosso Deus, aleluia, é superior, queridos. Ele é superior. Quantas maldições às vezes as pessoas tentam lançar sobre nós, mas nosso Deus, o seu Deus, Ele é mais. Quantas maldições. Quantas maldições, queridos. Já contei para os irmãos, em Araxá, eles deram umas macumbas lá para me matar. Aqui também. Você sabia que aqui também? Já contei isso para os irmãos também. Sabia que aqui também? Falaram assim, mandaram uma mensagem para mim: seu nome está na boca de Satã. Com vários irmãos como testemunha, viu? Não foi só eu que vi, não. Seu nome está na boca de Satã. Satã vai te matar. Falei, é? Quem é dono da vida é Jesus. Só Jesus pode me tirar a vida, querido. Só Jesus pode tirar a tua vida. Então, queridos, aqui estou eu bonitão, glória para a honra e a glória do Senhor. E assim vamos continuar enquanto for vontade do Senhor. Saúde, querido, de ferro que nós temos, você precisa crer, repreender as enfermidades e ter essa autoridade que Elias teve aqui, queridos. Olha só, queridos, toda a nação caiu a ficha. Espera aí, esses deuses que nós estamos seguindo aqui, Baal, Aserá, não tem poder como o Deus de Elias. Do mesmo jeito, queridos, esses deuses que estão servindo aí, carregando nas costas e buscando, não tem poder como o nosso Deus. Creia nas promessas do Senhor, creia na palavra do Senhor, creia na mente, professe, confesse, e para que desça até seu coração. Aí sim, quando estiver assentado no seu coração, tudo estiver assentado no seu coração, contrário ao que Deus diz que você é, você precisa professar, confessar, para que isso mude. Você. Tudo que você passou no passado, ai, coitado de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Confesse o contrário, que a Bíblia diz que você é filho de Deus. A Bíblia diz que na velhice nós vamos dar muitos frutos. É nisso que eu creio, queridos. Na velhice nós vamos dar muitos frutos. É nisso que eu creio. Quando eu estiver velho, quando eu estiver ainda, né? Quando eu estiver velhinho, eu vou dar muitos frutos. É a promessa de Deus. É isso que você tem que crer. As promessas de Deus são maravilhosas. Nós vamos todos, queridos, um dia morar no céu. Nós vamos todos, queridos, dar glória a Deus. Olha só, ontem nós estávamos lá naquele luau. Nós vamos ter uma festa muito maravilhosa lá no céu. Muito melhor, milhões de vezes melhor que nós estávamos. E nós estávamos todos felizes. E fomos adorar a Deus ainda. Tiramos um tempo para adorar a Deus. Não foi isso? Lá no céu nós vamos estar, na verdade, na cidade santa. Vamos estar adorando e glorificando o nome do Senhor. E aqui na terra nós vamos desfrutar, porque Deus prometeu, e Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Amém, queridos?
Vocês entenderam em parte o processo de fé? Nós vamos ter um Tadel sobre isso, tá bom? Então, vocês não percam o Tadel. Olha só, querido. Põe o slide número 5 aí, só para a gente ficar na sua mente. O slide número 5. Sim, 4, 5. Olha, ó, você pensando. Olha assim, ó, as pessoas pensando, entrando em desespero, tudo contrário do que Deus diz que nós somos. Depressão, doença. Alguns querendo carro importado que Deus não deu, Deus não prometeu, né? Deus não prometeu. Se Ele prometeu, pode ir buscar. Se Ele não prometeu, queridos, fica de pé, vamos orar então. Elias orou e não choveu. Feche seus olhos. Pai querido, amado Deus, em nome de Jesus, teu filho amado, Senhor, que essa palavra venha descer até os corações das pessoas, que eles possam professar, confessar com sua boca, e que essa palavra venha ser assentada em seus corações, que eles compreendam o processo de fé e comecem a agir com fé, ó Pai, dentro da sua palavra, que eles possam repreender tudo que é contrário à sua palavra, que está dentro do coração, na mente deles, ó Pai, que eles tenham uma fé positiva, né? Vou chamar assim, Pai, de positiva, uma fé verdadeira e não uma fé mentirosa. Tudo aquilo que o diabo disse na mente dessas pessoas, ó Pai, que eles estão acreditando que eles são fracassados, que eles são miseráveis, que eles são enfermos, que eles são feios, que eles são isso, que são aquilo, tudo contrário à sua palavra, eu repreendo agora, porque nós temos a mente de Cristo, nós somos filhos de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é nisso que nós cremos, meu Pai. Nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos na prosperidade. Nós cremos nas bênçãos. Nós cremos nas promessas dos dons espirituais. Nós cremos, meu Pai, nos ministérios, no dom de profecia, no ministério de profecia. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor tem para nós e prometeu para nós. E nós não repreendemos e não cremos na mentira do diabo. Tudo aquilo que é contrário a nossas bênçãos, nós repreendemos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Esse povo que está aqui é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esse povo que está aqui, ó Pai, que está nos ouvindo, nós somos, Pai querido, saudáveis. Não temos nenhuma enfermidade, porque o Senhor já nos curou. Nós temos a certeza que o Senhor já nos curou. Nós cremos, meu Pai, na prosperidade, segundo a tua palavra. Nós cremos, meu Pai querido, na segurança que o Senhor nos guardará nos tempos difíceis, nos livrará dos escândalos que estão acontecendo. 1000 cairão do nosso lado, Pai, pode cair do nosso lado, 10.000 pode cair da nossa direita, mas nós cremos, Senhor, que nós não seremos atingidos, Pai. Nós cremos que o Senhor é o nosso pastor, aleluia, nosso provedor, nosso cuidador. Oh Jesus, como tu és maravilhoso, como tu és maravilhoso. Espírito Santo de Deus, move as águas a nosso favor, move-se aqui dentro, Pai, para trazer bênçãos e toda maldição lançada sobre o seu povo. Ô Espírito Santo, vai curando essas pessoas, visita as mentes, visita os corações, meu Pai, corações feridos, corações machucados, visita, Pai, cura essas feridas, abre portas, Pai, onde não há porta, envia bênçãos, ô Senhor,
Em nome do Senhor Jesus. Envia chuvas de bênçãos, meu Pai, para teu povo, para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga: